Capítulo 17 de extinção de benefícios. Nessa altura, quando a grande assembleia ouviu o Buda contar como a sua vida durou um tão grande número de kalpas, imensuráveis, ilimitadas achankyas de seres viventes obtiveram uma grande variedade de benefícios. Nessa altura, o orado pelo mundo disse ao Bodhisattva Imazasava Maitreya: Agita, quando eu descrevi como a vida do Tathagata dura por tal longuíssimo tempo, seres viventes numerosos como as areias de 680 dezenas de milhares, milhões, nayutas de Ganges alcançaram a verdade do não-nascimento. Bodhisattvas e Mahasattvas 1000 vezes mais numerosos obtiveram o ensinamento do Dharani que lhes permite reterem tudo quanto ouçam. Bodhisattvas e Mahasattvas numerosos como as partículas de pó de um mundo obtiveram a eloquência que lhes permite falar agradavelmente e sem impedimentos. Bodhisattvas e Mahasattvas numerosos como as partículas de pó de um mundo obtiveram Dharanis que lhes permitem memorizar centenas, milhares, dezenas de milhares, milhões, imensuráveis repetições dos ensinamentos. Bodhisattvas e Mahasattvas numerosos como as partículas de pó de um universo foram capazes de fazer girar a irregressível roda da lei. Bodhisattvas e Mahasattvas numerosos como as partículas de pó de 200 terras de tamanho médio foram capazes de fazer girar a pura roda da lei. Bodhisattvas e Mahasattvas numerosos como as partículas de pó de 100 pequenas terras tiveram a garantia de que alcançariam a Anuttara Samyak Sambodhi ao fim de 8 renascimentos. Bodhisattvas e Mahasattvas numerosos como as partículas de pó de 4 mundos tetracontinentais tiveram a garantia de que alcançariam a Anuttara Samyak Sambodhi ao fim de 4 renascimentos. Bodhisattvas e Mahasattvas numerosos como as partículas de pó de 3 mundos tetracontinentais tiveram a garantia de que alcançariam a Anuttara Samyak Sambodhi ao fim de 2 renascimentos. Bodhisattvas e Mahasattvas numerosos como as partículas de pó de 2 mundos tetracontinentais tiveram a garantia de que alcançariam a Anuttara Samyak Sambodhi ao fim de 2 renascimentos. Bodhisattvas e Mahasattvas numerosos como as partículas de pó de um mundo tetracontinental tiveram a garantia de que alcançariam a Anuttara Samyak Sambodhi ao fim de um renascimento. Seres viventes numerosos como as partículas de pó de 8 mundos foram levados a estabelecer as suas mentes em Anuttara Samyak Sambodhi. Quando o Buda anunciou que estes Bodhisattvas e Mahasattvas tinham obtido os grandes benefícios da lei, do ar choveram flores de Mandarava e grandes flores de Mandarava, espalhando-se sobre imensuráveis centenas, milhares, dezenas de milhar, milhões de Budas que estavam sentados em tronos de leão sob as árvores de joias. E espalharam-se também sobre o Buda Shakyamuni e sobre o Tathagata muitos tesouros, que há muito entrou em extinção, ambos sentados em tronos de leão na torre de 7 tesouros. Espalharam-se também sobre todos os grandes Bodhisattvas e sobre os 4 tipos de crentes. Além disso, choveu um pó fino de sândalo e aloés e em pleno ar soaram tambores celestiais com notas maravilhosas, profundas e de grande alcance. Choveu também uma grande variedade de mantos celestiais, engalanados com fiadas de pérolas e de várias joias, espalhando-se por toda a parte pelas 10 direções. Em incensórios incrustados de joias ardiam incensos preciosos, a sua fragrância espalhando-se por toda a parte como uma dádiva à grande assembleia. Sobre cada um dos Budas apareceram Bodhisattvas segurando estandartes e dosséis, em fileiras que chegavam até ao paraíso de Brahma. Esses Bodhisattvas empregavam as suas maravilhosas vozes cantando imensuráveis hinos de louvor aos Budas. Nessa altura o Bodhisattva Maitreya levantou-se do seu lugar, descobriu o ombro direito, juntou as palmas das suas mãos e, virando-se para o Buda falou em verso, dizendo: O Buda prega uma lei rara, nunca antes ouvida. O orado pelo mundo possui grandes poderes. E a duração da sua vida não pode ser medida. Os incontáveis filhos de Buda, ouvindo o orado pelo mundo fazer distinções e descrever os benefícios da lei que irão alcançar, veem os seus corpos repletos de alegria. Uns residem no estado de não regressão. Outros obtiveram Dharanis. Outros ainda podem falar agradavelmente e sem impedimentos. Ou reter dezenas de milhões de repetições dos ensinamentos. Alguns Bodhisattvas, numerosos como as partículas de pó de 1 milhar de grandes mundos,
São capazes de fazer girar a roda irreversível da lei. Alguns bodhisattvas, numerosos como as partículas de pó de 1 milhar de mundos médios, são capazes de fazer girar a pura roda da lei. Alguns bodhisattvas, numerosos como as partículas de pó de 1 milhar de pequenos mundos, têm a garantia de que após mais 8 renascimentos, estarão aptos a completar a via do Budado. Alguns bodhisattvas, numerosos como as partículas de pó de 4, 3, 2 vezes os 4 continentes, alcançarão a sabedoria após mais um renascimento. Então, quando os seres viventes ouviram a grande duração da vida do Buda, obtiveram puros frutos e recompensas, imensuráveis e livres de falhas. Além disso, seres viventes numerosos, como as partículas de pó de 8 mundos, ouvindo o Buda descrever a duração da sua vida, estabeleceram as suas mentes na via insuperável. O orado pelo mundo prega a lei, que é imensurável e não pode ser concebida. E os que disso beneficiam são muitos, ilimitados como o espaço aberto. Choveram flores celestiais de Mandarava, e grandes flores de Mandarava, Shakyas e Brahmas, incontáveis como as areias do Ganges. Chegaram de inumeráveis terras búdicas. Choveu uma fina poeira de sândalo e aloés, como pássaros voando no céu. Espalharam-se como oferendas sobre os Budas. Em pleno ar tambores celestiais emitiram maravilhosos sons. Mantos celestiais aos milhares, dezenas de milhar, milhões, desceram esvoaçantes. Incensórios maravilhosos incrustados de joias queimaram preciosos incensos, que se espalharam por toda a parte, como oferenda a todos os honrados pelo mundo. A multidão de grandes bodhisattvas segurou estandartes e dosséis, adornados com os 7 tesouros, em dezenas de milhar, milhões de variedades, altivos, maravilhosos, em fileiras que chegavam ao paraíso Brahma. Perante cada um dos Budas pendiam estandartes decorados com joias e magníficas bandeiras, enquanto em milhares, dezenas de milhares de versos, os louvores ao honrado pelo mundo eram entoados. Todas estas muitas coisas nunca foram conhecidas no passado. Ouvindo dizer que a duração da vida do Buda é imensurável, todos os seres se encheram de alegria. O nome de Buda é ouvido pelas 10 direções, beneficiando largamente os seres viventes. E todos foram dotados de boas raízes, para ajudar a estabelecer as suas mentes na via insuperável. Nessa altura o Buda disse ao Bodhisattva Imazasava Maitreya: Agita, se existirem seres viventes que, ao ouvirem que a duração da vida do Buda é tão longa, forem capazes de acreditar e compreender, ainda que um momento, os benefícios que eles alcançarão serão sem limite ou medida. Supõe que existem bons homens ou boas mulheres que, em prol de Anuttara Samyak Sambodhi, durante um período de 800 milhões de nayutas de kalpas praticam os 5 paramitas, os paramitas de dana, generosidade, shila, observância dos preceitos, shanti, tolerância, viriya, perseverança, e dhyana, meditação, estando omisso o paramita de prajna, sabedoria. Os benefícios alcançados desta forma seriam uma centésima parte, uma milésima parte, uma multiquadrilionésima parte dos benefícios mencionados previamente. De facto, está para além do poder de cálculo, metáfora ou parábola a definição dessa comparação. Para esses bons homens que alcançaram tais benefícios previamente mencionados, regredir sem alcançar Anuttara Samyak Sambodhi é completamente inconcebível. Nessa altura, o honrado pelo mundo, desejando expor uma vez mais o sentido das suas palavras, falou em verso, dizendo: se alguém em busca da sabedoria búdica, por um período de 800 mil milhões de nayutas de kalpas, praticar os 5 paramitas, durante todos esses kalpas,
distribuindo ofertas de esmolas aos Budas, aos Pratyekabuddhas e discípulos, e à multidão de Bodhisattvas. Iguarias raras, ricos artigos de enxoval e peças de vestuário. Construindo mosteiros de sândalo, adornados com jardins e bosques. Se ele distribuir esmolas de muitas variedades, todas elas refinadas e maravilhosas, e repetir isto por todos esses kalpas, para exprimir a sua devoção ao caminho do Budado. E se além disso ele cumprir os preceitos, com pureza e sem omissão ou falha, procurando a via insuperável, louvada pelos Budas. E se ele praticar a tolerância, permanecendo numa posição submissa e dócil, mesmo quando assolado por vários males, não se deixando agitar ou influenciar quando outros, convencidos de que alcançaram a lei, se entregarem a pensamentos arrogantes, tratando-o com desprezo e vexando-o. Se ele suportar isso com paciência, e se ele for diligente e perseverante, sempre firme de intenção e pensamento, concentrado durante imensuráveis milhões de kalpas, nunca negligente ou descuidado, residindo num lugar deserto e sossegado por kalpas incontáveis. E se ele praticar exercício sentado ou em andamento, eliminando a sonolência, regulando constantemente a sua mente, e em resultado dessas ações, for capaz de produzir estados meditativos, permanecendo calmo durante 80 dezenas de milhares de milhões de kalpas, a sua mente sempre clara e sem confusão. E se ele, com base nas bênçãos desta concentração, procurar a via insuperável, dizendo: eu alcançarei a sabedoria e esgotarei todos os estados de meditação. Se esta pessoa levar a cabo as práticas acima descritas, durante 100, 1000, 10.000, 1.000.000 de kalpas, as bênçãos obtidas desta forma serão ainda assim menores do que as dos bons homens e boas mulheres, que me ouçam descrever a duração da minha vida. E acreditem ainda que por um momento, se uma pessoa é completamente livre de quaisquer dúvidas ou hesitações, se no fundo da sua mente acreditar por um instante, as suas bênçãos serão como disse. Estes bodhisattvas que praticaram a via durante imensuráveis kalpas, quando me ouvem descrever a duração da minha vida, são capazes de acreditar e aceitar o que eu digo. Estas pessoas aceitarão este sutra com gratidão, dizendo: o nosso desejo é que em eras futuras possamos usar as nossas longas vidas para salvar os seres viventes. Tal como hoje honrado pelo mundo, rei dos Shakyas, ruge como um leão no lugar da prática, pregando sem medo a lei, possamos nós também em eras vindouras, orados e venerados por todos, quando nos sentarmos no lugar da prática, descrever a duração da nossa vida da mesma forma. Se existir alguém, de mente profunda, puro, honesto e recto, que ouvindo muito, possa reter tudo, compreendendo as palavras do Buda, essa pessoa não terá dúvidas acerca da duração da minha vida. Além disso, agita, se existir alguém que, ouvindo acerca da longa duração da vida do Tathagata, possa entender o alcance dessas palavras, os benefícios que essa pessoa alcança serão sem limite ou medida, capazes de despertar nele a sabedoria insuperável do Tathagata. Quanto mais se, então, a pessoa escuta largamente este sutra ou faz com que outros o escutem, o abraça ou leva outros a abraçá-lo, o copia ou faz com que outros o copiem, ou apresenta flores, incenso, colares, estandartes, bandeiras, dosséis de seda, óleos fragrantes ou lamparinas de óleo de manteiga como oferendas aos rolos do sutra. Os benefícios de uma tal pessoa serão imensuráveis, ilimitados, capazes de inspirar nele a sabedoria que abarca todas as espécies. Agita, se bons homens ou boas mulheres, ouvindo-me descrever a grande duração da minha vida, no fundo das suas mentes acreditarem e compreenderem,
verão então o Buda residindo constantemente no Monte Gridakuta, com os grandes bodhisattvas e a multidão de ouvintes rodeando-o enquanto prega a lei. Verão também este mundo sarra, o seu chão de lápis lazuli nivelado e bem ordenado, o ouro jambunava bordejando as suas 8 avenidas, os renques de árvores cravejadas de joias, os terraços, torres e observatórios todos feitos de joias, e toda a multidão de bodhisattvas que aí vive. Se existir alguém capaz de ver tais coisas, deveis saber que isso é um sinal da sua fé e compreensão profundas. Além disso, se após o Tathagata entrar em extinção existir alguém que ouça este sutra e não o calunie ou insulte mas mostre profunda fé e compreensão e ainda mais no caso de alguém que leia, recite e abrace este sutra, essas pessoas estão na verdade a receber o Tathagata na coroa de suas cabeças. Agita, estes bons homens e boas mulheres não precisam de em meu nome erigir torres e templos ou construir aposentos de monges ou fazer os 4 tipos de oferendas à comunidade de monges. Por quê? Porque estes bons homens e boas mulheres, ao receberem, abraçarem, lerem e recitarem este sutra, erigiram já torres, construíram os aposentos de monges e deram ofertas de esmolas à comunidade de monges. Deve considerar-se que eles erigiram torres adornadas com os 7 tesouros para as relíquias do Buda, largas na base e finas no topo, chegando ao paraíso de Brahma engalanadas de bandeiras, dosséis e uma miríade de sinos de joias, com flores, incenso em pó ou em pasta, colares, muitos tipos de tambores e vários tipos de danças e diversões, com maravilhosas vozes que cantam e entoam hinos de louvor. É como se tivessem já oferecido esmolas durante imensuráveis milhares, dezenas de milhões de kalpas. Agita, se após eu ter entrado em extinção existir quem ouça este sutra e possa aceitá-lo e promovê-lo, copiando ou fazendo outros copiá-lo, então deve ser considerado que erigiram já aposentos de monges, ou usaram sândalo vermelho para construir 32 salões, altos como árvore estala, elevados, espaçosos e belamente adornados para acomodarem centenas de milhares de monges. Jardins, parques, tanques, lagos, pátios de recreio, caves para meditação, vestuário, comida, bebida, camas, tapetes, remédios e todo tipo de utensílios para o seu conforto. E esses aposentos de monges e salões contam-se em centenas, milhares, dezenas de milhões, e são na verdade imensuráveis em número. Tudo isto é apresentado perante mim como oferta de esmolas para mim e para a comunidade de monges. Assim eu digo, se após o Tathagata se extinguir existir alguém que aceite, promova, leia e recite este sutra ou pregue para outros, que o copie ou faça com que outros o copiem, ou que ofereça esmolas aos rolos do sutra, então não necessitam erigir torres ou templos nem construir aposentos para monges ou oferecer esmolas à comunidade de monges. E muito mais é isto verdade para aqueles que forem capazes de abraçar este sutra e ao mesmo tempo de oferecer esmolas, manter os preceitos, praticar a tolerância e a diligência, a concentração e a sabedoria. As suas virtudes são superiores, imensuráveis e ilimitadas, tal como o céu aberto, nas direções este, oeste, norte e sul, nas 4 direções intermédias, acima e abaixo, é imensurável e ilimitado. As bênçãos dessa pessoa serão igualmente imensuráveis e ilimitadas, e ela atingirá rapidamente a sabedoria que abarca todas as espécies. Se uma pessoa lê, recita, aceita e promove este sutra ou prega para outros, se o copia ou faz com que outros o copiem, e se pode erigir torres, construir aposentos para monges, oferecer esmolas e louvores à comunidade de ouvintes, se pode empregar centenas, milhares, dezenas de milhões de modos de louvor para louvar os méritos dos bodhisattvas, e se pelo bem de outros ele emprega várias causas e condições, de acordo com a regra, para explicar este sutra do lótus, e se observa-os preceitos com pureza, procura a companhia dos que são brandos e pacíficos, é tolerante e sem raiva, firme de intenção e pensamento, favorecendo constantemente a prática da meditação sentada, atinge vários estados meditativos profundos, dominando todas as boas doutrinas, apurado nas faculdades e na sabedoria, bom a responder a perguntas difíceis, agita. Se após eu entrar em extinção existirem bons homens e boas mulheres que aceitem, promovam, leiam e recitem este sutra e tenham bons méritos. Como estes, deve saber que eles prosseguiram já para o lugar da prática e estão perto de Anuttara Samyak Sambodhi ao sentarem-se sob a árvore do Budado.
Agita, onde quer que estes bons homens estejam, sentados, de pé ou circulando em exercício espiritual. Aí deveria erigir-se uma torre memorial e todos os seres celestiais e humanos deviam oferecer esmolas da mesma forma que ofereceriam à torre do Buda. Nessa altura, um orado pelo mundo, desejando expor uma vez mais o sentido das suas palavras, falou em verso, dizendo: se após eu entrar em extinção, alguém puder honrar e eleger este sutra, as suas bênçãos serão imensuráveis. Tal como acima descreve. É como se tivesse oferecido todo tipo de esmolas, erigindo uma torre memorial às relíquias do Buda, adornada com os 7 tesouros, e com o centro largo e alto, que se estreita gradualmente à medida que alcança o paraíso Brahma. Sinos de joias aos milhares, dezenas de milhões, movem-se no vento, emitindo um som maravilhoso. E por imensuráveis kalpas, ele oferece esmolas a esta torre. Flores, incenso, vários tipos de colares, mantos celestiais e instrumentos musicais variados, queima-óleos fragrantes e lâmpadas de óleo de manteiga, que iluminam constantemente as cercanias. Na era maligna dos últimos dias da lei, se existir alguém capaz de promover este sutra, será como se tivesse oferecido todas as esmolas acima descritas. Se alguém puder promover este sutra, será como se na presença do Buda ele tivesse usado sândalo para construir como oferta aposentos de monges de 32 salões, altos como árvore estala, ou tivesse fornecido roupas e enxovais, residências para assembleias de centenas, milhares, jardins, bosques, tanques e lagos, pátios de exercício e caves para meditação. Tudo com vários tipos de delicados adornos. Se alguém com uma mente crente e esclarecida aceitar, promover, ler, recitar e copiar este sutra, ou fazer com que outros o copiem, ou oferecer esmolas aos rolos do sutra, espalhando flores e incenso, ou queimar constantemente óleo fragrante, extraído de flores de sumana, champaka ou atmuktaka. Se ele oferecer esmolas como estas, ganhará imensuráveis méritos, ilimitados como o céu aberto. E assim serão as suas bênçãos. Quanto mais se ele promover este sutra, e ao mesmo tempo oferecer esmolas, mantiver os preceitos, for tolerante, deleitar-se com a meditação, e nunca se entregar a qualquer linguagem malévola ou irada. Se alguém prestar reverência às torres memoriais, se comportar humildemente perante os monges, não der lugar a uma mente arrogante, ponderar constantemente sobre a sabedoria, e nunca se enfurecer quando questionado com perguntas difíceis, mas responder com uma explicação conforme. Se alguém levar a cabo estas práticas, os seus méritos estarão além de qualquer medida. Se virdes um mestre da lei, que tenha cultivado virtudes como estas, deveis espalhar sobre ele flores celestiais, envolver o seu corpo em mantos celestiais, saudá-lo inclinando a vossa cabeça perante os seus pés, e na vossa mente imaginar que estáis a ver um Buda. Deveis também pensar desta forma. Não tardará que ele prossiga para o lugar da prática, e alcance o estado sem falhas da não-acção, trazendo largos benefícios para os seres celestiais e humanos. No local onde essa pessoa residir, onde ela caminhar, se sentar ou deitar, ou recitar ainda que um verso de uma escritura, aí devereis erigir uma torre adornada, de uma forma apropriada e maravilhosa, e oferecer-lhe variadas esmolas. Quando um filho de Buda reside em tais lugares, o Buda servir-se-á deles, e neles irá constantemente caminhar, sentar-se ou reclinar-se.